O mundo comum tem esse nome porque ele é comum pro protagonista. O herói conhece tudo aqui, ele sabe como as coisas funcionam, quais são as regras e o que ele tem que fazer para continuar vivo. O problema é que a vida dele é um lixo nesse mundo. Ele tem sonhos que ele nunca espera realizar porque ele é um Zé Ninguém, fracassado, sem esperanças. Se você perguntar para ele vai dizer que tá tudo ótimo, mas isso é porque ele tá em negação. Ele não quer ter que admitir para ele mesmo que ele odeia a vida dele ali, porque aí ele não precisa fazer nada para mudar. O mundo comum é o verdadeiro tá ruim, mas tá bom. Na verdade tá péssimo, mas o herói não quer fazer nada para melhorar a situação dele. Aí, de repente, alguma coisa bate a porta do herói e fala: irmão, é agora ou nunca. O chamado é uma chance que o herói tem de sair dessa vida patética dele e realizar sonhos, grandes feitos, alcançar todo o potencial que ele tem. O chamado à aventura é o que o Maki chama de incidente incitante. Ele é um evento que coloca a premissa da sua história em movimento. Antes do chamado acontecer, o herói estava fadado a continuar vivendo do mesmo jeito para sempre. Mas agora ele não só precisa encarar que ele odeia a vida dele, como tem que decidir se ele vai tentar realizar os sonhos que ele tem ou aceitar que ele é só um derrotado. O problema é que mudar de vida não é fácil. A recusa do chamado é um momento para o herói medir os prós e os contras da aventura que bateu na porta dele. Tem muita gente que descreve a recusa do chamado como literalmente uma pessoa recusando um chamado. Não é bem assim, né, amigos? Na maioria das vezes, a recusa do chamado é um momento em que o herói duvida dele mesmo. Ele não recusa o chamado, ele recusa a capacidade dele de atender esse chamado. O Snyder chama esse estágio de debate, que é um nome muito melhor. O herói debate se a aventura é viável. Fazendo as contas, a aventura é extremamente arriscada e é definitivamente mais seguro ficar em casa. A recusa do chamado é quando a gente mostra o quanto a aventura é perigosa para todo mundo entender o quanto o herói é ousado de embarcar nela. Já que ele decidiu entrar nessa, é sempre bom ganhar umas dicas, saber de uns macetes, ganhar umas ferramentas úteis. Esse é o papel do mentor, esse cara já passou pelo que o herói vai passar ou sabe muito sobre aquele assunto e pode ajudar a preparar o cara para essa viagem turbulenta. O encontro com o mentor é um momento em que o herói recebe ajuda. Isso pode ser em forma de conselhos, avisos, cartinhas, ou pode ser em forma de mimos. O mentor pode entregar uma arma para quem vai para um lugar perigoso, uma lanterna para quem vai para um lugar escuro, ou um novelo para quem vai entrar num labirinto. Prometer sair da zona de conforto é muito bom e tal, mas a coisa só pega mesmo se você parar de falar e começar a fazer. A travessia do limiar é quando o herói mostra que não tá pra brincadeira e larga o mundinho dele para trás. Antes disso, tudo era promessa, é agora que as coisas começam a acontecer. Atravessando o limiar, o herói entra no mundo especial. Ele chama assim porque o mundo especial é especial pro herói. O que isso quer dizer? Essencialmente, o mundo especial é um mundo em que tudo é diferente. No diagrama em forma de círculo que aparece quando você coloca jornada do herói no Google Imagens, o mundo especial é essa metade de baixo, porque aqui tudo está de cabeça para baixo. Para quem veio do mundo comum, nada aqui faz sentido. E assim que o herói atravessa o limiar entre esses dois mundos, ele precisa sentir isso. A história precisa mostrar logo de cara que o herói entrou em outro mundo e que aqui as regras são completamente diferentes. O sucesso da jornada do herói depende dele entender como o mundo especial funciona. Aqui o herói vai dar de cara com situações em que ele sabia o que fazer lá no mundo dele, mas vai ter que aprender o que fazer aqui nesse mundo. É por isso que esse estágio inclui provas. Cada vez que o herói tenta alguma coisa, ele se vê num teste para aprender como esse mundo funciona. E nesse processo ele também vai descobrir quem são as pessoas em quem ele pode e não pode confiar, quem está contra ele e do lado dele. Existe uma outra parte muito importante para esse estágio. Agora que o herói está no mundo especial, ele descobre que ele se dá muito bem com as regras desse mundo. Isso porque ele não foi feito para o mundo comum. Ele foi feito para esse mundo. É por isso que ele era um fracassado lá, porque ele vai ser um prodígio aqui. É incômodo e traumático para o herói se encaixar nesse mundo, mas quando ele consegue, ele descobre que ele é muito bom nisso. O herói está num mundo especial, passando por todo tipo de teste e situação difícil, mas ele veio aqui por um motivo bem específico. O herói precisa de uma intenção, um objetivo, uma meta. E se antes ele estava perdido, perambulando pelo mundo especial, vendo como as coisas funcionam, agora o nosso herói pega novamente o rumo e vai em direção do objetivo. Ele pode nem saber que é isso que ele está fazendo, mas o mundo especial tem um centro, e o herói agora está indo direto em direção a ele. Aqui é um momento reservado para montagens, gente treinando duro, trocando de roupa 1000 vezes, montando alguma coisa e fazendo contas. Aqui é o momento em que o herói reassume o comprometimento que ele tem com o objetivo da jornada. Tá, a partir daqui as coisas ficam meio complicadas. Quando Campbell sintetizou o monomito, ele enxergou esse padrão em que os heróis saíam em busca de um objetivo e depois voltavam para casa. De forma que o fim da jornada
é o meio do caminho. Imagina que o objetivo de alguém é pegar alguma coisa que está muito fundo debaixo d'água. Se essa pessoa conseguir chegar no fundo, ela ainda precisa voltar para a superfície, mas ela já gastou todo esse fôlego tentando chegar lá embaixo. Então, mesmo depois de cumprir a missão, o pior ainda está por vir. Passando pela aprovação, o herói está formado na faculdade do mundo especial. Ele agora recebe uma condecoração que diz que ele faz parte desse mundo. O Snyder chama um momento no meio da história de midpoint, ou seja, ele chama o meio da história de meio da história. E aqui o que ele descreve é mais ou menos um momento que o herói tira para tomar um fôlego e relaxar um pouco antes de enfrentar o resto da jornada. Tudo que o herói achava que podia acontecer de pior nessa aventura, acontece agora. Como se ele tivesse entrado correndo numa floresta cheia de lobos e agora que ele precisa voltar, todos os lobos já encontraram o herói e vão correr atrás dele enquanto ele tenta escapar de volta para casa. Algumas tribos tinham uns rituais de purificação para quando as pessoas voltavam de jornadas rumo ao desconhecido. Muitos mitos se referem ao mundo especial como o mundo dos mortos, e alguns rituais de purificação envolviam ser enterrado vivo. Daí vem essa ideia de nascer de novo. Mas ressuscitar tem a ver com uma maneira como o herói deixou o mundo dele e então retorna do outro mundo. O Campbell tem um estágio muito bom para ilustrar isso, chamado Senhor de Dois Mundos. É o momento em que o herói descobre como usar tanto o que ele sabia no mundo dele, como o que ele aprendeu no mundo especial para lidar com os problemas que ele tem. Esse sim é o clímax da história. Se você não sabe o que é um elixir, é basicamente um remédio. Retorno com o Elixir é um nome que ilustra muito bem a totalidade da jornada do herói. Ele sai numa aventura em busca de um objetivo, mas o propósito real é voltar com algo novo que conserte um problema que ele tem no mundo dele. Tinha alguém muito doente em casa, então o herói sai rumo ao perigo só para poder voltar com um remédio. A história é sempre essa. É um fracassado sendo forçado a sair de casa para resolver os problemas de alguém e aí lutando para voltar para casa. A diferença é que quando ele volta, ele não é mais um fracassado. Agora ele é um herói. O monomito, então, vai incluir essas fases, que é a separação. Separação significa sair da banalidade. Está vivendo totalmente alienado, piloto automático, só sobrevivendo. Chega uma hora que vem um impacto, uma prova. Eu me separo daquele mundo em que eu vivia. Ele vai falar uma coisa linda sobre isso, gente. Uma coisa chamada crise. Mais adiante eu vou repetir essa informação, mas deixa eu antecipar, porque eu achei isso maravilhoso. Ele diz que toda vez que você entra numa crise, existe uma tendência a gente se culpar e dizer, eu estou aqui porque eu fiz bobagens. Às vezes é verdade. Mas às vezes você está nessa crise por mérito e não por demérito. Fez tudo o que tinha que fazer, cumpriu as etapas anteriores, agora é ir para frente, a vida está te cobrando e ir adiante. Ou seja, graças a tudo que você fez, você chegou ao momento de jogar tudo fora e começar de novo em outro patamar. É como o garoto, que hoje é muito comum isso, que sai do ensino fundamental, entra no ensino médio e entra em crise, porque o ensino médio é aquela loucura para o vestibular, né? Mas por que ele chegou no ensino médio? Porque ele está sendo castigado? Não, porque ele fez direitinho tudo no ensino fundamental. Passou. Então, nem sempre a crise é porque você está sendo punido, às vezes a crise é porque soou a hora no despertador da vida de você encerrar essa etapa e passar para outra. Então, às vezes a crise é um sintoma muito positivo, momento de crescer. Então, ele vai dizer que um monomito passa por essas fases: separação, iniciação, retorno e compartilhamento. Pensem nas histórias todas de heróis, tanto históricos quanto simbólicos que vocês conhecem. Em geral, existe essa trajetória. Separação da vida banal, da vida cotidiana, provas repetitivas até que ele entenda, superação das provas a partir do momento que ele entende o que elas querem dizer e derrota o elemento contra o qual ele está lutando, que é a iniciação, ou seja, um outro patamar de consciência, retorno e compartilhamento daquilo que ele aprendeu. Relação entre mito e sonhos, ele vai falar que, a princípio, eles têm um elemento comum, que é uma representação simbólica daquilo que a tua psique está pedindo de você. Só que no caso do sonho, às vezes a gente mistura um monte de elementos pessoais que isso fica irreconhecível. No caso do mito, isso está mais claro. Mas, em geral, são elementos que têm um apelo da tua psique por crescer, um apelo da tua alma para que você vire a página, uma sede de crescimento, uma necessidade de expansão, tanto no sonho quanto no mito. Mas o mito ele é menos distorcido por elementos pessoais. Ele vai dizer que toda cultura humana, que foi de fato cultura, ou seja, cultos, que cultivou o ser humano, o fez crescer, ela foi um aflorar na sociedade de mitos que até então não tinham aflorado. Ou seja, os mitos, ao nascerem no mundo, elaboram a cultura humana, a verdadeira cultura, que é aquela que nos incentiva a crescer.
Que quando os elementos culturais que nos cercam não nos incentivam a crescer, não mereceria de fato o nome de cultura, porque não cultiva. Talvez esteja nos puxando para baixo e não para cima. Aí ele vai dar alguns exemplos que são muito interessantes. Por exemplo, o rei Minos, Creta. Minos, para quem conhece a história, ganhou um touro branco de Poseidon, como uma consagração de que ele era o legítimo rei de Creta. Não vou entrar em detalhes, a luta dele com os irmãos e tudo mais. Mas esse touro branco era para que ele sacrificasse em honra ao deus Poseidon, que para isso se tornasse um verdadeiro líder. Ou seja, a ideia de sacrificar, palavra complicada, sacrificar o touro branco era o sacrifício do seu próprio eu pessoal. Diz que todo rei, todo líder é um homem que tem que sacrificar o pessoal em prol do coletivo, em prol de ser um referencial. E como ele não fez esse sacrifício, significa que ele era arrogante, ele era egoísta, ele queria os méritos para si, ele queria trabalhar para a sua personalidade. E isso faz com que ele se torne um tirano, que vai gerar todo o drama da geração do Minotauro, porque esse touro, a rainha se apaixona por ele, gera com ele um monstro, que é o Minotauro, e aquela história toda que vocês conhecem. Ele diz que toda vez que um homem tem poder e exerce esse poder de maneira egoísta, ele se torna um tirano. Ainda que não seja um rei, na sua vida pessoal, quando você tem poder e utiliza isso de forma egoísta, você se torna um tirano. No mínimo, você tiraniza a si próprio e as pessoas que te rodeiam. E esse tirano, ele invoca a presença de um herói para vir resgatar. O herói é exatamente a antípoda do tirano. É aquele homem que aceitou conscientemente subordinar-se às leis universais. Fazer o que é justo, nobre e bom. Que o justo, nobre e bom venha ao mundo através dele, que as causas dele não sejam mais pessoais, sejam universais, sejam humanas. Ele vai falar que Arnold Toynbee, que era um historiador, eu nem sabia que Toynbee falava de mitos, o Campo veio que veio falar isso para mim, que Toynbee dizia que o herói nada mais é do que o tirano transfigurado, renascido. Às vezes não são duas pessoas, é uma só. Eu já tinha visto isso no mito do rei Arthur, que quando o Uther Pendragon morre, através do feitiço da transmutação, ele se torna Arthur, é o mesmo ser. O Arthur purificado através da espada da vontade, Excalibur, não vou contar essa história agora, mas essa história do feitiço da transmutação significa um personagem que renasce purificado. Ele diz que quando você é um tirano, você está invocando um herói que às vezes é dentro de você mesmo. Não sei se vocês estão entendendo. Uma coisa é o rei de Creta, outra coisa é você, que é rei da sua vida. Mas se você é um mau rei, é um tirano, você está invocando que surja o herói dentro de você para te depor. Para tirar você do poder e colocar um novo patamar de consciência, que não reja a vida para fins pessoais, mas que seja capaz de subordinar conscientemente as leis universais. Toda vez que surge um tirano, surge a profecia do herói. Ele vai vir, a qualquer momento. Isso tanto no individual quanto no coletivo. Vitória sobre o pessoal e conquista do humano, ou seja, o homem temporal passa a ser um homem eterno, um universal. O tirano vira o herói. O homem temporal se torna o homem eterno, que já não trabalha apenas para a sua sobrevivência egoísta, trabalha para gerar alguma transformação real no mundo e em si mesmo. Lembrem daquela frase do Cícero que eu já falei 1 milhão de vezes para vocês. Certifica-te de que és o fator de soma na vida das pessoas que participam. Ou seja, você saiu daqui um pouquinho maior e as pessoas que conviveram com você um pouquinho maior, você fez diferença. Uma diferença real, porque o resto tudo é sombra. A diferença real é, eu cresci e ajudei as pessoas a crescerem. Diante da morte, só vai sobrar isso. Vocês acham que vocês vão pensar em quê diante da morte? Diante da morte nós pensamos, eu usei a minha vida para crescer como ser humano e permiti às pessoas que conviviam comigo crescer, e isso é a única riqueza positiva que ninguém pode tirar de você, que se pode levar nesse momento. Conta-se, eu não sei se essa história é real, que Alexandre Magno, antes de morrer, tem grande possibilidade de ser folclore, mas vamos lá, que ele pediu que o seu caixão fosse carregado com as mãos para fora, porque ele era praticamente o rei do mundo, e ele queria que todo mundo visse que ele foi para o túmulo de mãos vazias, que nada daquilo que ele tinha conquistado poderia ser levado para o túmulo. Folclore ou não, a história é interessante.
E ele diz que o que tira o homem desse labirinto da vida, onde ele se perde em coisas irrelevantes e pessoais, é o fio de Ariadne. Eu vou dizer, o que é esse fio de Ariadne que tirou Teseu do labirinto? É um fio tecido por todos os heróis que já houve na história, que se enfiaram em labirinto e saíram. Ou seja, a trilha é deixada por todos os heróis da história. Ou seja, já houve algum homem que superou o egoísmo? Já houve algum homem que superou qualquer tipo de separatividade? Já houve algum homem que tenha sido de fato útil para a humanidade como um todo? Se ele existiu, ele é um fio. E você pode seguir essa trilha para sair do labirinto. Para quem já leu um livro maravilhoso oriental, que é o Bhagavad Gita, quando termina o Bhagavad Gita, tem uma passagem que eu acho muito bonita, que diz que sempre te sentires abatido, derrotado, sem forças diante do drama humano, que olhes no horizonte e ali verás Arjuna, o príncipe entre os homens, vitorioso sobre os seus inimigos. Eu acho essa passagem muito interessante. Houve um homem que venceu, está lá no horizonte, foi Arjuna. Ele venceu, então dá para mim. Um venceu, eu também posso. Esse é o valor do herói para a humanidade. Um venceu, eu também posso. Esse é o fio de Ariadne, que me conduz para sair do labirinto. Quem saiu, saiu como? E quem foi que saiu do labirinto? É bom a gente dar uma olhada na história e perceber quem de fato saiu do labirinto. Quais foram os homens que não foram massacrados pelo apego a coisas passageiras? Que não foram massacrados pela angústia de estar apegados a coisas que eles estão sempre perdendo todos os dias? Perdem a sua aparência no espelho, perdem o seu status, perdem o seu reconhecimento, às vezes perdem amizades superficiais, perdem um monte de coisas. Que coisa horrorosa isso! Parece que desde o momento que viraram a nossa ampulheta, a gente só foi perdendo, a areia só foi caindo. A areia não sobe, só cai. A lei da gravidade da areia na nossa vida é um negócio horroroso, não sobe a areia, só cai. Então, se nós não aprendemos nada com a vida, parece que a vida é um compasso de espera para cada vez perder mais. Então, ver quem foi que não viveu assim, quem foi que chegou ao final da vida tendo, de fato, ganho muita coisa para si e para a humanidade. Alguns desses homens, nós estamos falando deles aqui hoje, é sinal de que aprendemos com eles, ou seja, foram vitoriosos. Esse é o fio da vida dos heróis que saíram do labirinto, que é uma herança preciosa para a humanidade. Platão já falava sobre isso, da importância do herói. Vital para a sociedade. Recupera a crença do homem em si próprio. Vejam que linda essa frase. Frase digna de porta de armário. Já falei para vocês que eu fiz isso durante muito tempo. Recomendo. Cartolina colorida, daquelas bem feias, bem coloridas. Canetinha. Escreve as cartolinas lá. Enquanto você não decora, você não tira. Você fica vivendo naquele quarto horroroso, cheio de cartolina. Você se obriga a decorar. Você não tira aquele negócio dali. Foi eficaz, eu já decorei muita coisa assim. Muita cartolina já passou pelo meu armário. Vejam que lindo isso. Apenas o nascimento pode vencer a morte. Não é bonito? Parece paradoxal, mas tem toda a razão. Por exemplo, como eu falava para vocês, as crises. Numa crise, algo morre e algo nasce no lugar. Isso é sinal de que eu vivi bem essa crise. Mas fico me recusando a me desapegar daquilo que quer morrer. Parece que eu vou morrer junto. Às vezes as pessoas estão em crise e sentem essa sensação de que estão morrendo. Ou às vezes querem morrer. Ou às vezes até se matam mesmo, que é uma tristeza. Não é assim? De fato tem algo morrendo. Eu quero morrer. Olha, depende do que você chama de você. Uma parte de você eu acho que vai morrer mesmo. E é bom que morra. Mas uma outra parte está aí, gestando, querendo nascer. E isso é sadio. E isso é conviver diariamente com a morte. A morte não te assusta mais, eu vivo com ela todo dia. Eu sei como é. Eu sei como é que é o modus operandi da morte. Maldição irrompe da casca da própria virtude. É o que eu falava antes para você. Ou seja, você não está em crise porque você fez tudo errado, às vezes está em crise porque fez tudo certo. A maldição surge da casca da própria virtude. Fez tudo certo, encerrou essa etapa, agora é outra. O que eu fiz para merecer isso? Fez muita coisa boa, por isso que está acontecendo isso. Se não tivesse feito, estava repetente, vivendo tudo de novo. Porque você fez tudo bem feitinho, é hora de fechar essa experiência e passar para outra. Percebe que isso é muito interessante quando você está em crise pensar dessa forma? E se eu não tiver feito tudo errado? E se eu estiver vivendo uma crise exatamente porque eu fiz tudo certo e agora é hora de virar a página? É interessante pensar assim. Ele vai fazer uma colocação que eu acho muito interessante, que às vezes nós consideramos que a comédia, que joga muito com ironia, com sarcasmo, que o mito, que às vezes é muito enigmático, simbólico, o conto de fada, que sempre termina com um beijinho e foram felizes para sempre, são menos realistas do que a tragédia, porque a vida é heavy metal, né?
tem que ser aquele dramalhão, tem que chorar, tem que se despedaçar, tem que cegar os próprios olhos, matar o pai. A vida é barra pesada, então a tragédia é mais realista. Ele disse, olha, isso é próprio de inexperientes. E ele tem razão. Não houve um sábio do passado que não considerasse a comédia mais iniciática e mais profunda do que a tragédia. A comédia, o mito e até o conto de fada são mais iniciáticos e mais profundos do que a tragédia. Ele vai explicar por quê. Porque a tragédia é a perplexidade diante da perda. E a comédia, o mito, o conto de fada é a compreensão e a conciliação. É você perceber que aquilo tudo tem um sentido maior, que de fato você não perdeu nada porque nada era teu, e que simplesmente a tua consciência foi convidada a passar por um degrau superior. Então a tragédia reflete a perplexidade, a comédia a compreensão, a assimilação da moral da história. Então deixa de ser trágico, passa a ser interessante, tem um sentido. E ele vai falar, a tragédia termina em morte e despedaçamento, ou seja, perda daquilo que amamos. É sempre despedaçamento, levaram um pedaço meu, o que foi? A filha casou. Levaram um pedaço meu, o que foi? A mãe morreu. Não. O conto de fada sempre mostra nisso uma possibilidade de reconciliação, de harmonia, de felizes para sempre. Bom, eu encontrei mais a essência da minha mãe, eu encontrei mais a maneira de amar, porque quando você ama um filho e ele se vai, você percebe que você não é dono de nada. Você é um posto de enriquecimento dos dons da vida, as coisas vêm para a tua mão, você dá tudo que você tem e deixa elas seguirem seu curso. Em tudo na vida é assim. Portanto, essa experiência me ensinou. Então não há perda, há conciliação, uma harmonização, eu entendo o sentido de tudo isso. Então quando você vê lá o beijo da Branca de Neve, aliás, cá entre nós, gente, momento revolta, momento tragédia. Existe uma coisa que me mata e o pessoal vem dizer que conto de fada, fantasia, não se deve contar para as crianças, ou ainda pior, hoje ainda existe uma moda de dizer que a Branca de Neve é politicamente incorreto porque o príncipe beijou uma mulher dormindo, e isso é um desrespeito ao feminino. Isso para um filósofo é de matar. Eu só não morro porque eu não estou vivendo uma tragédia. O que é de matar é... Porque isso é altamente simbólico. Vocês viram alguma semelhança entre essas duas cenas? A Branca de Neve sendo beijada pelo príncipe e o dedo de Adão tocando no dedo de Deus é a mesma coisa. O príncipe está representando nessa dualidade o espírito, que beija a matéria e é desperta da horizontalidade, se une a ela. É a mesma coisa de Deus e Adão. É o momento que você encontra dentro de você o príncipe, o dedo de Deus, a essência divina, e ele te tira da horizontalidade, ele te verticaliza, ele te desperta. Ou seja, o conto de fada está mostrando no final que a alma humana, branca e pura, de neve, se tornou mais consciente da sua essência, do seu ser. Que Adão se colocou de pé para poder tocar no dedo de Deus, ou seja, se verticalizou, se tornou humano. É a mesma coisa, a mesma coisa. Daqui a pouco vão dizer que Adão e Deus, a criação de Adão era politicamente incorreto, porque Adão estava dormindo, Deus foi lá perturbar. Enfim, nós vivemos uma época do literal. E isso produz coisas tão ridículas que não dá para acreditar, não dá para engolir. E eu tenho visto isso todos os dias. Eu já até evito falar de contos de fada hoje, porque é uma pancadaria. Não dá para levar a sério. Isso significa uma sociedade que não entende nada de simbólico. Se não entende nada de simbólico, o que eu posso deduzir disso como uma filósofa chata que me corresponde a ser? Não tem visão simbólica nenhuma da vida, devem estar sofrendo as pampas. Porque a vida sem simbolismo é um negócio sem pé nem cabeça. Ou vocês não acham? Sem pé nem cabeça, estão o tempo todo dando e tirando coisas para a gente. Que chatura, que Deus mais sádico. Por que ele dá as coisas para a gente se logo depois, na próxima curva, ele vai tirar? A vida sem simbolismo é um inferno. A gente tem que estar fugindo dela com paliativos, com alienantes, com vícios, para a gente se distrair e não ver a tragédia que a gente está metido. E isso, resume-se a isso o painel da vida quando ela é superficial. Então, se não tem simbolismo, a coisa está feia. Vejam que interessante esse exemplo que ele coloca. O homem que tem uma consciência desperta, que vai cada vez mais se apegando àquilo que é essência, é permanente nele. Ele é indiferente ao passageiro como a água fervente às bolhas, ou o cosmos ao desaparecimento das galáxias. Ou seja, as alterações que acontecem momentaneamente na vida, você sabe que elas vieram e vão passar. Mas você sabe que elas não podem roubar de você aquilo que você é. Você sabe que elas vieram, não vieram em vão, é para que você dê ali uma demonstração de quem você é, para que você dê o seu melhor, mas você sabe que o destino delas é virem e passarem.
mas que elas não vão levar consigo a tua essência. Aquilo que você é não pode ser tirado. Então ele diz que uma certa indiferença não no sentido pejorativo, mas no sentido positivo, de não se deixar destruir pelo transitório, é próprio do homem sábio. Ele sabe que o transitório faz parte do jogo de aparências, mas que ele não pode de fato perder nada. Quanto mais ele evolui, mais fraterno se torna, mais a essência de todos os seres está com ele. Portanto, não é a morte física que vai tirar um ser dele. Não é a morte física que vai afastar alguém cuja essência ele aproximou do seu coração. Vocês lembram? Eu não resisto, vocês me desculpem, mas eu acho que não tem uma palestra que eu não fale do Khalil Gibran conversando com a Mary Haskell, porque esse negócio é irresistível. Ele fala de quase tudo naquelas benditas cartas que ele faz, o amor da sua vida, que é Mary Haskell. Tem uma passagem que eu adoro, que ele vira e diz: olha, Mary, eu sou um homem muito teimoso. Tem duas coisas que ninguém nunca vai me convencer. Primeira, de que eu não tenho uma alma imortal. Segundo, que a minha alma possa ser separada da sua. E isso era uma vivência tão profunda dos dois, que Mary era a criatura mais próxima de Gibran que tinha. Quando ela vai ao seu enterro, o pessoal fica chocado, porque ela estava sorridente. Ninguém sabia quem era ela, porque a relação dos dois era bem íntima. E o pessoal falou: a mulher está rindo no enterro. Quem é ela? E ninguém deveria estar sofrendo mais do que ela, mas, no entanto, ela tinha certeza de que não poderia perdê-lo. Que nada nem ninguém poderia tirar Gibran dela. Vocês percebem que ela chegou a um nível de unidade, que as aparências, o corpo de Gibran, o corpo dela eram bolhas. Mas ela sabia o que havia de profundo. Que aquilo não poderia ser rompido, aquilo não poderia ser separado. Cada vez que o homem vai conquistando mais da sua essência, as aparências vão pesando menos. Ninguém viu Mary, que era a que mais tinha razões para chorar, derramar uma lágrima na morte de Gibran. Crescer é preparar-se para ver aquilo que é. Eu acho isso muito bonito. Crescer é preparar-se para ver a realidade do universo. A realidade existe algo permanente. E quando nós temos os pés pousados naquilo que é permanente, o terreno não treme, não ficamos instáveis, não sofremos mais tanto. Não há mais tragédias para aquele que tem o solo firme onde pousar os pés. E o solo firme onde pousamos os pés é sabedoria da essência da vida, que não pode ser perdida. Ele coloca essas duas passagens, que eu acho muito bonita, ele coloca, estou apenas recortando, as metamorfoses de Ovídio, poeta romano. Tudo está em mudança, nada morre. O espírito vagueia, ora está aqui, ora ali, e ocupa o recipiente que lhe agrada. Pois o que existiu já não é, e o que não existiu começou a ser. E assim todo o ciclo de movimento se reinicia. Percebem? O espírito ocupando diferentes recipientes, mas não chora quando o recipiente se quebra. Você sabe que virão outros recipientes, mas o conteúdo não se perde. Bhagavad Gita: apenas os corpos onde habita o eterno, imperecível, incompreensível eu perecem. Apenas os corpos, o incompreensível eu não. E quando se tem a consciência desse incompreensível eu, quando ele passa a ser compreensível, já não se lamenta tanto pelos recipientes. O fogo não deixa de existir quando as velas terminam de se derreter. O fogo vai habitar outra vela, outro local. O fogo é permanente, é eterno. E há que ter consciência do fogo em nós. E isso nos tira da instabilidade. Diz que toda a vida, imaginem vocês uma estrada que tem 500 setas apontando, vai para lá, outra vai para lá, outra do lado vai para lá, embaixo vai para lá, 1000 setas apontando para lá e a gente vai para lá. Ele diz: todos os acontecimentos da tua vida são setas, são sinalizações apontando para você ir para lá. Quer encontrar o permanente. Mas você não lê placa de sinalização, você acha que bonitinho isso aqui, eu vou para lá, deve estar apontando para lá. Nós não sabemos ler a sinalização da vida. E aí sofremos. Sofremos significa pegou o caminho errado, quando é o sofrimento destrutivo. Pegou o caminho errado. Aprende a ler a sinalização da estrada, ajuda. E a sinalização da estrada foi feita para te levar ao teu destino. E existe um destino para a humanidade. Ele vai dizer que o herói histórico, ele às vezes tem uma dificuldade, que o pessoal diz: olha, esse negócio de herói que você está falando só funciona para os heróis míticos, os heróis imaginários. Os heróis históricos não, a gente tinha que vencer um obstáculo externo mesmo. Júlio César tinha que vencer as guerras gálicas mesmo. Joana d'Arc tinha que lutar contra os ingleses mesmo, era alguma coisa concreta. Ele diz: olha, vocês só estão vendo a casca, porque quando um herói sobe no cavalo e vai lutar, a vitória fundamental que ele tinha que ter já teve dentro de si. A vitória não é o que está acontecendo fora, é o que aconteceu dentro. Fora só é consequência.
Lembra de mais o Dhammapada isso, né? Mais do que vence 1000 homens em batalha é aquele que vence a si mesmo. Cidadão que foi para a batalha já venceu a si mesmo. O fundamental já foi feito, o resto é consequência. Krishna vira para Arjuna no Bhagavad Gita e diz: luta porque eu já venci por ti. Internamente ele já tinha dado a sua luta e já tinha chegado a ver Krishna, que era a essência, o seu eu sagrado. Agora era só movimentar, estava feito. Estava feito. O material era só consequência, ele já tinha entendido o mito, já tinha vestido a ideia, o arquétipo. Forças são reencontradas e revitalizadas dentro de si para operar a transfiguração do mundo, redimido pelo amor e pelo conhecimento. Imagina o que é isso. Ele diz que tem um monte de sementezinhas douradas dentro de você. Tudo que você fez de bom até hoje é porque você ativou uma sementezinha dourada dessa. Mas você não pode ficar só com uma, porque para você ser um ser humano completo, digamos, você tem 7 sementes que tem que florescer. Nome bem simbólico. Floresceu uma, tá bom, fica bonitinho, dá flores, mas uma hora que essas flores murcham, elas necessitam que nasça outra. Vocês têm que voltar lá e redimir alguma coisa que foi esquecida e fazer florescer. Isso vai fazer com que você passe por um outro estágio de crescimento. Chegando a determinado momento, esgotou a capacidade dessa segunda sementinha. Você tem que voltar lá, isso vai gerar uma crise. Pegar a terceira sementinha, fazer ela florescer. Vocês percebem que isso vai gerando uma senoide assim? Está lá em cima, mas vai viver uma crise. Por quê? Você só desenvolveu até a 5ª sementinha. Tem 2 lá que ainda estão esperando. Tem elementos que você precisa ir lá, voltar, trazer à tona e viver, para que você chegue a ser um ser completo. Então isso vai gerando essas microcrises no meio do caminho, tanto no individual quanto no coletivo. Enquanto não chegamos a desenvolver a plenitude do nosso ser, enquanto tem sementinha lá parada esperando, vai ter crise. E pode ser, como nós já falamos, que a crise tenha acontecido porque você terminou de desenvolver a 4ª sementinha e esteja na hora da 5ª. Isso seria alguma coisa para ser comemorada, mas a gente lamenta, porque a gente não gosta de crise. Não é agradável, mas às vezes é um sintoma de crescimento. Percebam que às vezes dentro da sociedade, determinadas provas, o garoto que vai fazer vestibular, ele não acha que ele está fazendo vestibular porque ele está sendo castigado pela vida. Ele está fazendo vestibular porque ele terminou o ensino médio e passou. É sofrido, mas é sinal de que ele caminhou até aí. Se nós entendêssemos que a pedagogia humana é uma imitação da pedagogia da vida, entenderíamos que as provas vêm no momento que a gente fechou a etapa anterior. Isso é natural. Ele vai falar da vida de Buda de uma maneira que eu nunca tinha visto ninguém falar, e eu acho muito bonito. Ele fala de Buda, conta a história toda para mostrar que Buda e outros heróis históricos encarnaram perfeitamente o monomito. E ele até me convenceu disso, nunca tinha parado para pensar nisso. Ou seja, aquele processo de sair do cotidiano lá em Kapilavastu, enfrentar as suas provas, sofrer, chegar à iluminação e depois voltar para a humanidade para compartilhar aquilo que ele tinha descoberto. Aí ele sai comparando isso com tudo quanto é gente, em tudo quanto é lugar. O retorno de Moisés com as tábuas da lei, Prometeu que retorna com fogo, Enéas que volta com os lares e penates para fundar a precursora de Roma. Ou seja, todo mundo que foi precursor de alguma coisa na história fez isso. Saiu do seu cotidiano, lutou adoidado, a gente achou que ele fosse perder, mas venceu, foi vitorioso e volta para trazer esse aporte que permite que toda a humanidade pule uma etapa para cima, graças à vitória dele. Então a criação de Roma foi um pulo civilizatório. Cada um desses heróis permitiu um pulo civilizatório para a humanidade, porque ele voltou para compartilhar os frutos da sua vitória sobre si mesmo. Então ele vai mostrar, eu achei muito bonito isso, quando o Buda chega à sua iluminação, que ele se coloca no local que ele chama de ponto imóvel. Alguém conhece a história da vida de Buda? Quando ele chega à iluminação, ele está ali, ele se senta sob a árvore Bodh Gaya e começa a meditar. E vem o demônio Mara, jogando todo tipo de tentações em cima dele, ele não está nem aí. Um exército marchando contra ele, quando soltam as flechas, viram pétalas de flores caindo em cima dele. E ele ali, ele não acredita mais nas aparências. Aí chega um determinado momento que o demônio Mara questiona o direito dele estar ali, sentado sobre o ponto imóvel, o centro do universo. Aí ele faz um mudra com a mão e toca a terra. Ele invoca a terra como testemunha de que ele tem direito de estar ali. E a terra depõe a favor dele. Ele tem direito de estar no ponto imóvel, no centro. E a terra depõe a favor dele e ele derrota o demônio Mara. E chega à iluminação. E volta e fica um tempão fazendo pregações pelo mundo. Essa ideia que ele coloca do ponto imóvel, gente, é um dos mitos mais antigos da humanidade. É o simbolismo do centro. Centro
é aquele ponto sagrado em torno do qual toda a nossa vida deveria se organizar. É a magia da circunferência de que falava o hermetismo. A forma mais perfeita do universo é a circunferência, porque tem um centro oculto, que é a tua essência, o teu eu divino, que todos os pontos da tua vida teriam que estar equidistantes dele. Então, um ser que tem a consciência assim, esférica, todos os pontos igualmente atendidos pelo centro, é um sábio. É à toa que Platão dizia que a forma mais evoluída era a forma esférica. Tudo igualmente atendido pelo centro. Vocês percebem que quando se funda uma cidade, a primeira coisa que faz, botar lá um crucifixo, reza a missa e a cidade cresce em torno daquele centro sagrado. A sacralização do espaço. Intuitivamente a gente sabe que no centro do universo, no centro do homem, existe uma essência divina que justifica tudo. Que a gente precisa achar esse centro. A tradição hermética dizia que a gente vai girando, fazendo uma espiral, passando pelos pontos de experiência e afunilando até tomar esse centro. E isso é o processo de evolução. É como se fosse a árvore de Natal. Lá em cima coloca a estrelinha de 5 pontos. A vitória do 5º elemento sobre os 4, que a tradição chama de quaternário ou personalidade. A vitória do imortal sobre o mortal. Então é interessante essa ideia, tomar o centro. Buda se senta no centro, o ponto imóvel do universo, o centro dele mesmo. E clama à Terra para testemunhar o seu favor, ou seja, a Terra mostra que toda a trajetória dele foi para conquistar esse centro e agora ele é digno. Ele é dono de si próprio e todos os fatores da sua vida giram à sua volta. Eu esses dias estava assistindo, todo mundo assiste, não digam que não assiste, porque eu sei que vocês assistem escondidinhos, que são aquelas milhares de conferências do TED. Vocês não assistem? Eu assisto de vez em quando uma ou outra. Eu estava vendo uma conferência de um empresário brasileiro chamado Ricardo Sendler, que eu não sei se alguém já assistiu, é bem interessante. Ele tem todo um projeto revolucionário de educação, uma escola chamada Lumiar. Ele diz o seguinte, olha, eu boto o menino, ao invés de estudar matemática, eu boto o menino para montar uma bicicleta. Eu quero ver fazer uma roda de bicicleta sem saber quanto é pi. Ele descobre quanto é pi porque ele quer fazer a bicicleta. Eu achei isso ótima a ideia, que ele realmente faz isso, esse método dentro do seu sistema bastante revolucionário educacional. Eu fiquei pensando, bom, para construir uma roda de bicicleta, ele não só vai descobrir quanto é pi na matemática, mas ele vai descobrir o valor do centro na filosofia também, dá para tirar outras conclusões disso. Porque ele vai descobrir que sem centro não tem roda. E que é desse eixo central que tudo emana. Então, ao invés de fazer uma reflexão só matemática, dá para você fazer uma reflexão filosófica também. E fazendo bicicleta também você ensina filosofia. Só puxar um pouquinho o raciocínio para o simbólico. Você também ensina filosofia, porque está em tudo. E eu não entendo como é que as pessoas dizem que a filosofia não é prática. Ela está em tudo. Ela está no porquê de todas as coisas. Se você encontrar a filosofia, é só você buscar o porquê de qualquer fato da sua vida. Você vai perceber para que serve a filosofia. Bom, continuando, ele vai dizer que existe uma unidade do espírito humano em aspirações, poderes, vicissitudes superadas e sabedoria encontrada. Isso é a trajetória do monomito. Todo mundo vai passar por aí. Não é uma questão de querer ou não querer, é o que a natureza prevê para a gente como seres humanos. Nós temos todas essas possibilidades, uma trajetória comum, e o herói vai na frente para te nos mostrar por onde vai. Existe uma trajetória travada aí no plano das ideias, traçada, que é a palavra que eu queria, achei. Traçada no plano das ideias, e ainda tem o herói que vai na frente para te mostrar o caminho. E isso seria o ensinamento do mito. O herói é filho do rei, uma divina imagem redentora que se encontra em nós e que espera ser reconhecida e transformada em vida. Dá à luz a nossa consciência humana. Vai dizer que é muito comum que nesses mitos o herói seja um príncipe, seja filho de um rei. E nós, de fato, somos filhos da nossa essência divina, que deveria reinar sobre a nossa vida. E ao reconhecer essa paternidade, nós encontramos a nossa ascendência, encontramos o nosso nome interno, a família que pertencemos. Encontrar essa essência que nos trouxe ao mundo. Nós viemos ao mundo como filho da nossa essência para poder refleti-la no mundo concreto. Então nós somos filhos de reis, o eu divino em nós, todos nós. E ao reconhecer essa paternidade, sabe aquelas coisas que até as telenovelas fazem de vez em quando? Sempre tem um personagem que não sabe quem é seu pai e descobre no meio do caminho. Isso é uma herança de um fragmento mítico. O reencontro do pai é reencontro da essência que te trouxe ao mundo. Do eixo da tua roda, do teu centro, que é o simbolismo do centro que vive em todo ser humano. Olha que bonito isso que ele coloca no livro, Evangelho Apócrifo de Eva. Sou voz
e vós sois eu. E onde quer que possais estar, aí estarei. Estou em todos os lugares, e sempre que o desejardes, me encontrareis. E encontrando-me, encontrareis a vós próprios. Isso é Deus falando com o ser humano. Vocês entenderam isso? Sempre que quiseres, pode me encontrar em qualquer lugar, porque é ver a Deus em todas as coisas. E se você encontra o divino, encontrou a si próprio. Porque você encontrou aquilo que originalmente gerou a tua ideia no mundo, a tua essência, a tua verdadeira identidade. Bom, se nós considerarmos que o centro existe em todas as coisas, a ideia de que em todas as coisas existe algo de divino, uma essência, o centro está em todos os lugares e em lugar nenhum. O centro ele chama de ponto imóvel, ubíquo, onipresente. Ou seja, tudo tem o seu centro. Existe o divino em todas as coisas, através do qual as energias da eternidade irrompem no temporal. Ou seja, a essência, o centro, gera uma sombra no mundo manifestado, que é o corpo. E o corpo evolui para poder reconhecer o seu pai, a sua essência, de onde ele veio e para onde vai voltar. Lembrem da eternidade dinâmica de Helena Blavatsky. Pode ser que exista vida no universo em todas as direções. Eu não sei que língua ela fala, eu não sei que forma ela tem, mas eu sei o que ela está dizendo. Todas as vidas no universo estão chamando os seres de volta para a casa do Pai. Essa é a mensagem que ecoa nos 4 cantos do universo. Encontre a si próprio, encontre o rei, volte para a unidade. E isso tem muito sentido, né? Eu acredito que, de fato, todas as línguas do universo devem estar dizendo essa mesma coisa. Ele vai dizer que os locais sagrados que existem para todo canto, onde foram construídos templos, vocês percebem que tem uns negócios que são curiosos na história. Troia, por exemplo. Quantas Troias já foram descobertas, uma em cima da outra? Gente, pelo amor de Deus, o cidadão destruiu Troia, por que eles não foram construir Troia em outro lugar? Vocês não acham isso estranho? Tinha que ser ali. Outra Troia. Aí tacaram fogo, arrebentaram, veio a Helena 1, Helena 2, Helena 3, arrebentaram tudo, deve ter tido muita Helena e coisas parecidas na história. Foi destruindo no mesmo lugar. Por quê? Porque aquele era um local sagrado, não podia ser em qualquer lugar. É como se fosse um ponto de acupuntura no corpo da Terra. Não podia ser em qualquer lugar. Eles, locais se tornam sagrados porque alguém sacralizou esses locais, rompendo a barreira do tempo e encontrando a eternidade. Os locais sagrados são os locais onde algum ser humano rompeu a barreira do tempo e encontrou a eternidade. É como se ele tivesse aberto um canal de comunicação das energias do céu com a terra. E se você quer encontrar essas energias, ali é um bom lugar para você se alinhar com elas. Porque já houve precedente. Já houve precedente. Hoje eu estava passando pela rua, achei engraçado, vocês veem toda hora isso. Nós temos isso quase que intuitivamente, que são umas distorções dessas ideias originais. Passei por uma loja que tinha uma loteria esportiva, uma placa dizendo assim, alguém ganhou a Mega Sena aqui em 2015. Todo mundo fazendo aquela fila, tinha que jogar ali. Porque alguém já ganhou ali, então aquele ponto é especial. Vocês percebem que às vezes nós temos hábitos irracionais, mas quem sabe por trás disso não tem um mito. Esses pontos de sacralidade são pontos onde a eternidade já se comunicou com o tempo. Alguém alcançou a eternidade ali. Portanto, aquilo se torna um centro energético. O cidadão não pode construir a cidade em outro lugar, tem que ser ali, ainda que seja uma em cima da outra.